Glória a Deus, grande és tu, Senhor. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez recordar algumas coisas. Eu gostaria de que você perguntasse ao irmão do teu lado. Diga assim: qual é o teu nome? Para o irmão do outro lado agora, qual é o teu nome? Para quem está na parede não deu certo. Agora você vai fazer outra pergunta. Você vai fazer para o irmão que está à tua esquerda. Se tiver a parede já era, não dá. Mas você vai dizer assim: qual é a tua identidade? Pergunta para o outro irmão: qual a tua identidade? Aleluia. É a mesma coisa, irmão? Será se saber o nome e saber a identidade é a mesma coisa? Irmãos, todos nós temos uma identidade. Todos nós temos um registro. Eu lembro que quando eu era menino, um adolescente, lá no início dos anos 2000, um dia desse, eu lembro que uma das coisas que eu mais ansiava era de ter a minha identidade. Um menino do interior, um adolescente. Mas quando eu via os meninos e as meninas mais velhos, mais velhas e mais velhos que eu, e via eles com uma identidade, aquilo me dava vontade, né, de ter uma identidade também. Era como se eu me sentisse um indigente, né? É como se eu me sentisse uma pessoa que não existisse. E uma coisa engraçada que eu me recordo desse dia, isso foi no ano de 2006. 19 anos atrás. E eu lembro que lá em Assaré, eu não sei se isso acontecia em todas as cidades, mas tinha um padrão. Você tinha que ir num padrão para tirar a foto. A cor da camisa tinha um padrão. Lá tinha esse negócio, esse padrão lá em Assaré. E nesse dia fui eu, minha prima e minha irmã, para nós tirarmos lá a nossa identidade. Só que, irmãos, a minha camisa não estava no padrão. E aí, irmãos, não dava tempo eu ir na minha casa para trocar a camisa. Então naquele dia a gente fez um acordo. A minha prima, ela tirou primeiro a foto, depois ela foi lá para dentro e a gente trocou as blusas. E eu vesti a blusa dela. Nesse dia a blusa arrochada, apertada. Se fosse hoje eu estava na moda. Que hoje a moda é andar arrochado. Mas naquela época não era não, irmão. E lá estava eu, né, vestido, o fotógrafo fez por onde, né, não parecer que eu estava com a blusa da minha prima. Mas hoje eu estou revelando para a igreja. Olha que fato importante, irmãos. Isso é intimidade. E até hoje eu ainda tenho essa identidade, eu nunca troquei a minha identidade, preciso, a bichinha tá velhinha. Mas a cara é a mesma. O rosto é o mesmo, irmão. Eu não envelheço. Estou no formol, Patrícia. Glória a Deus. Deus é muito bom comigo, Patrícia. Aumentou uns pés de galinha, alguns.
mas nada que faça que essa feição ela seja diferente de 19 anos atrás. Na verdade, eu melhorei, né? A verdade, irmãos, é que o documento da identidade nada mais é do que um documento, um registro. No verso da identidade, na minha época era no verso, hoje parece que mudou, né? Agora na identidade é tudo um documento só. Identidade, CPF, tudo num documento só, né? Na minha época não, era um documento, eram uns 30 documentos você tinha que tirar. E na minha época era no verso, né? E lá tem um número, assim como tem no seu. Todo mundo tem identidade aqui, irmão? Eu tenho certeza que na sua identidade, na frente ou no verso, existe um número. E esse número, ele identifica que é você. Não existe um número igual. Talvez tenha pessoas que têm o mesmo nome. E quantas confusões nós não já ouvimos na televisão de pessoas com o mesmo nome, pessoas que já foram presas de forma errada. Comer cadeia, Jefferson. Você já prendeu alguém de forma errada, Jefferson? Também não ia dizer, né? Claro. Mas quantas pessoas já não foram presas ou tiveram seus nomes envolvidos em algo que não era, que a pessoa nem estava naquele lugar, mas por ter o mesmo nome, ela sofreu algo, né? Mas o número da identidade faz com que você e eu sejamos únicos. Ninguém tem o número da minha identidade. 970291735569. Ninguém tem esse número, irmão. Não vai fazer nada com a minha identidade. Você não vai conseguir nada. Mas a verdade, irmãos, é que cada um de nós tem essa numeração. Só que esse número, esse registro, essa identidade não mostra a nossa verdadeira identidade. Quem verdadeiramente você é? Quem verdadeiramente eu sou? Na nossa identidade, irmãos, nesse papel que muitas vezes está com plástico sobre ele, não mostra a nossa verdadeira identidade. É tanto, irmãos, que você concorda que um meliante de alta periculosidade, ele tem o mesmo documento que você? Tem. E lá na identidade dele, se eu pegar aqui 100 documentos de todos vocês, eu não vou saber se existe alguém de alta periculosidade aqui no nosso meio. Se tiver, Tenente Jefferson, se prepare. Pega as algemas lá no carro, que a hora é essa. Mas, irmãos, não tem mostrando se você é uma pessoa de boa índole. Se eu sou uma pessoa de boa índole. Não mostra, olhando só para o papel, quem nós somos verdadeiramente. Ou seja, o documento ele não revela quem nós somos na nossa essência. Já o CPF ele também é um documento que tem uma numeração, que faz mais uma vez nós sermos únicos, mas o CPF ele já tem uma diferença. Se você for lá na Zena Imóveis, olha a propaganda, lá na Macavi, cadê Gorete? Não veio. Mas em qualquer loja hoje, lá no centro, e você for fazer uma compra, você nunca comprou naquela loja, a primeira coisa que fazem é o seu cadastro. Eles vão lá anotar o teu nome, vão lá colocar lá os teus dados. Só que antes dele liberar a venda para você, ele vai consultar o teu CPF.
E aí, irmãos, o CPF ele já pode dar alguns dados sobre você, sobre mim. Se você estiver com o nome sujo, muito provavelmente a sua compra vai ser barrada. Você não vai conseguir tirar aquela geladeira dos sonhos naquele momento. Aquela cama com molas. Aquele micro-ondas que você tanto deseja. Aquela air fry. Você já cansou de fazer arroz, mas o teu nome não está permitindo. Então o CPF ele pode trazer esse dado de que você está com o nome sujo na praça. Mas ele só revela uma parte de quem nós somos. Mesmo assim ele não se torna fiel. Porque quantas vezes, às vezes você está lá com o nome sujo sem você dever. Quantas pessoas já não entraram com processos contra a Enel? Eu já entrei uma vez, muitos anos atrás, me cobrando uma coisa que eu não devia. Então muitas vezes nem o CPF ele se torna fiel para dizer se você é um bom pagador, se você é uma boa pagadora. A verdade, irmãos, é que a nossa essência, a nossa identidade, a nossa personalidade, ela já começa a ser formada desde o ventre da nossa mãe. Isso é interessante, porque estudos mostram que quando a criança ainda está no ventre da mãe, ela já escuta os barulhos externos. Ela já sabe até identificar a voz da mãe dele. A voz do pai, muitas vezes o pai está falando próximo à barriga da mãe, falando palavras de amor ao seu filho que ele ainda nem viu. Mas a criança lá dentro da barriga, ela está ouvindo tudo que o pai está falando. Em ambientes pesados, em ambientes caóticos, em ambientes turbulentos, fazem com que a criança ela possa adquirir algo depois que ela nascer. Porque a personalidade dela já está sendo formada desde o ventre da mãe. Na psicologia, fala que a nossa personalidade ela é formada, ela é feita até os 7, 8 anos de idade. É por isso que, isso eu ouvia muito do meu pai, e ele dizia assim para minha mãe, né? Quando eu estava naqueles dias como criança, e meu pai dizia assim: Silvia, esse menino, olha, faça o possível nesse menino, porque quando ele engrossar o pescoço... Quem já ouviu isso, irmão? E é uma verdade, irmão. Porque você tem que fazer o possível para imprimir no seu filho o que há de melhor até os 7, 8 anos, para você diminuir as chances de você ter um trabalho mais à frente. Quer dizer que não vai ter? Não. Quer dizer que você está plantando para ver se você diminui o risco de você ter um filho que possa lhe dar um certo trabalho. Porque se você não for uma das pessoas que esteja diretamente ligada ao teu filho, instruindo, ensinando, formando, o mundo vai formar por você, e você não sabe como o mundo vai formar ele. Coloca o tema aí, por favor. Revelando a verdadeira identidade. Qual identidade se revela em você? Irmãos, todos nós temos temperamentos. Todos nós temos a nossa forma de agir. Nós já vamos abrir a Bíblia.
Uns são sanguíneos, outros coléricos, outros são fleumáticos, outros são melancólicos. Quem é você, irmão? Qual a identidade que se revela em você? Abra aí a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, assim como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Aquele homem é muito chique. Mateus capítulo 16, versículo 13. A partir do versículo 13. Vê se dá uma diminuída na tosse. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Jesus é quem está falando. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? No 13, pode permanecer no 13. Olha o que é que Jesus está perguntando. Quem o povo diz que ele é? Irmãos, Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus já estava aí entre 30 e 33 anos, talvez até já próximo da sua crucificação. Jesus, ele conviveu, ele viveu naquela região, irmãos, 30 anos. Todos conheciam Jesus. Todos sabiam quem ele era. Como Jesus faz uma pergunta dessa aos seus discípulos? Ei, quem vocês acham que o povo diz que eu sou? Todo mundo conhecia Jesus, irmãos. Todo mundo sabia que Jesus era o filho de José. Todo mundo sabia que Jesus era filho de Maria. Todo mundo sabia que Jesus era filho de um carpinteiro e que também tinha sido um carpinteiro. Todos conheciam a Jesus pelos seus milagres, prodígios e maravilhas que ele já vinha fazendo no meio do povo. Todas as pessoas sabiam algo de Jesus. Então, qual o motivo de Jesus estar perguntando se os discípulos sabiam o que é que o povo falava a respeito dele? Viver 30 anos, irmãos, é suficiente para as pessoas saberem, ou deveriam saber, quem Jesus era. Jesus não faz essa pergunta, irmãos, porque ele estava com uma crise de identidade. Jesus, ele não faz essa pergunta porque ele necessitava da aprovação das pessoas. Jesus não estava perguntando para saber, será se eles sabem realmente que... Não, irmãos, Jesus não tinha essa necessidade. Mas eu pergunto hoje a você, quem é você? Quem se revela em você? O que as pessoas dizem sobre você?
Jesus, ele quis saber o que as pessoas sabiam dele. O que as pessoas, quando olham para você, elas sabem sobre você? O que é que você revela às pessoas? Quem é você nos ambientes em que você está? Quem é você na igreja? Quem é você fora da igreja, no seu trabalho, na faculdade, na sua escola? Quem é você nas ruas? Será se você vive algumas identidades? Será se você demonstra dentro da igreja ser essa pessoa fervorosa, ser essa pessoa sedenta, faminta pelo Senhor, mas quando você sai da igreja, você simplesmente esquece de Jesus e você vai viver a sua vida, mas quando é no domingo, ai Senhor, estou aqui. De segunda a sábado você não quer saber de Jesus, mas no domingo, Senhor, estou aqui. No domingo você demonstra uma santidade imensa, transbordante, que contagia as pessoas, mas na semana você já não demonstra essa santidade. No domingo você revela ser uma pessoa verdadeira, mas na semana você dá umas mentidazinhas, solta umas mentirinhas. Mas no domingo não, domingo é sagrado. No domingo não pode mentir. Domingo não é dia de mentir. Agora de segunda a sábado a rocha. Porque no domingo a gente pede perdão, é? Na antiga aliança era assim, irmão. Na antiga aliança o povo pecava, e em um dia sacrificava e pagava pelos pecados. Hoje não é mais assim não, irmão. Ou você ainda vive na lei? Cuidado. Não queira viver na lei, sob a disciplina da lei. Prefira estar debaixo da graça do Senhor. É mais difícil, irmão, mas é recompensador, porque você tem aquilo que você precisa para você vencer o que insiste em habitar em você, que desagrada ao Senhor. Debaixo da lei, irmãos, você não tem Jesus do teu lado. Debaixo da graça você tem Ele. E Ele é a força que você precisa, que você necessita, irmão. Irmãos, isso não se refere você saber o que as pessoas sabem sobre você, não se refere a você dar importância à opinião alheia. Isso se refere ao que você exala de você mesmo. O que eu quero que você se lembre é daquela passagem, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, na parte B. O Senhor, o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Ei, irmãos, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você é geração eleita. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Cujo propósito, irmão, o propósito de você ser propriedade exclusiva de Deus, é para você proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não ouviu não, irmão? Existe um propósito em você ser nação santa, povo eleito exclusivo de Deus, propriedade exclusiva dele. E o propósito é para você proclamar as boas novas, o que Jesus já fez de bom, porque Ele tirou você do reino das trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem, irmãos, o que a Bíblia diz que você tem. E você tem uma herança grandiosa nos céus, irmãos.
Você tem uma riqueza, irmãos. Os seus olhos podem não ver a riqueza que você tem na terra, mas esteja com seus olhos fixos no que você vai ter nos céus, irmãos, que é muito melhor do que o que essa terra pode produzir e lhe dar. Porque o que essa terra daqui produz, a traça ela come, a ferrugem destrói, mas existe um tesouro que nada poderá destruir ele. Aleluia! E você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Olha lá no versículo 14, irmãos, de Mateus, que você abriu aí. Jesus, quando perguntou a eles: ei, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ei, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se portanto estáis em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! As coisas velhas já passaram, irmão. Não importa se as pessoas olham para você e não acreditam na transformação que o Espírito Santo já fez na tua vida. Sabe qual é a verdade, irmãos? É que quando nós antes vivíamos em um mundo no lamaçal do pecado, mas pela misericórdia do Senhor Ele nos traz, nos arranca daquele charco de lodo e põe os nossos pés firmados sobre a rocha, assim como está escrito lá em Salmos 40, versículo 2. As pessoas, elas não gostam e elas não querem entender que você vive uma vida diferente. E muitos irmãos podem passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Muitos vão morrer em cima de uma arquibancada esperando a tua queda. Mas deixa eu te dizer, o Senhor vai te fortalecer para você permanecer fiel até o fim. Eu declaro constância sobre a tua vida, irmão. Eu declaro que você vai continuar, que você vai perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E eu creio na tua salvação, irmão. Aleluia. Eu creio na tua salvação, meu irmão. Muitos olharam para Jesus, imaginavam ser ele várias pessoas. Imaginaram ser ele João Batista, imaginaram ser ele Elias. Só que no verso 15, irmãos, Jesus ele faz mais uma pergunta. E ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Irmãos, os discípulos já estavam andando com Jesus há algum tempo. Jesus já tinha enviado esses discípulos para fazer a obra. Jesus já tinha feito milagres, prodígios, maravilhas, tantas coisas à vista daqueles homens. Mas mesmo assim Jesus olha para eles e pergunta: ei, e vocês que dizem que eu sou? Sabe o que é que Jesus está querendo dizer, irmão? Ei, vocês conhecem o Jesus ou vocês conhecem o Cristo? Pastor, e não é Jesus Cristo? Irmãos, é por isso que as pessoas não conseguiam enxergar quem ele era.
quem ele era verdadeiramente. Porque as pessoas olhavam para Jesus e enxergavam o filho do carpinteiro. As pessoas olhavam para Jesus e enxergavam ele como carpinteiro. As pessoas olhavam para Jesus e enxergavam aquele homem que viveu lá no meio deles, um profeta, um homem que realizou milagres. Mas deixa eu te dizer, lá no versículo 16, irmãos, um homem chamado de Pedro, esse recebeu a revelação de quem Jesus era. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem você conhece, irmão? O Jesus ou o Cristo? Você conhece só o carpinteiro? Você conhece esse homem que histórias são contadas de que ele era um homem que fazia milagres, que curou enfermos, que fez coxos andarem, cegos enxergarem, que ele curou a hemorragia da mulher do fluxo de sangue, que ele ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, seu amigo, ressuscitou a filha de Jairo. Quem você conhece? Você conhece esse Jesus ou você conhece o Cristo, o Filho do Deus vivo? Irmãos, são duas identidades. São duas identidades. Qual a identidade que se revela em você? Essa que você carrega da sua antiga maneira de viver, ou a identidade nova que Jesus te deu? Quem as pessoas enxergam em você, irmão? Por isso que Jesus disse: ei Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou quem eu sou. Foi o meu Pai que te revelou, Pedro. E eu digo essa noite para você, irmãos: ei, não é carne nem sangue que está revelando para você o Cristo, mas é o Senhor que está te revelando. Olhe para o Cristo, para o Filho do Deus vivo. Olhe para o Cristo, irmão. Esse Cristo foi esse que veio dos céus. Esse Cristo foi o que se fez homem, que habitou entre nós, que sofreu tudo por nós. O que era para eu e você ter sofrido, ter passado, Ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Esse Cristo foi Ele que se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Foi esse Cristo que permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz. Foi esse Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele que é a raiz de Davi, irmãos. Foi esse o Cristo. O Jesus, Ele foi nascido do ventre de Maria. Mas esse Cristo, nele não há início, nele não há fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Antes de tudo existir, Ele já existia. No princípio, tudo se fez através dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já estava lá, irmãos. Ele já estava lá. Não há começo e não há fim nele. Irmãos, essa noite, Jesus, Ele quer dar uma nova identidade para você.
Sabe, irmãos, quando Jesus ele iniciou o seu ministério, ele pegou 12 homens, 12 adolescentes, 12 homens que tinham a sua vida, que já viviam, que já trabalhavam, que ninguém dava nada por eles, irmãos. Mas Jesus acreditou neles. Jesus pegou pessoas comuns, pessoas improváveis, assim como um dia, e ainda sou improvável, assim como você também é uma pessoa improvável. Jesus também quer pegar você, quer fazer você um vaso de valor nas mãos dele. Ele quer moldar você, irmão. O oleiro perfeito. Ele quer pegar você como um barro. Ele quer colocar você naquela roda. E Ele quer te moldar do jeito dEle. O jeito dEle é perfeito. E Ele quer tirar as tuas imperfeições. Irmãos, em um dos processos de se fazer o barro, existe um processo em que você vai começar a tirar aquilo que não presta. Sabe quando você pega um barro, você vai lá no açude e você tira aquele barro, que vem muitas vezes com um pedacinho de pau, vem com areia, vem com impurezas, e o Senhor Ele está aqui nessa noite querendo te purificar. Ele está querendo te pegar, irmãos, e fazer dele um vaso de extrema honra nas mãos dele. E você sozinho não pode fazer isso por você. Só Ele é quem pode fazer isso por mim e por você, irmãos. Só Ele tem a capacidade de me pegar e pegar você e colocar em um fogo para queimar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é removível em nós. Só que o último processo do barro, irmão, a fornalha ela fica 7 vezes mais quente. Quem está passando pelo vale aqui, irmão, pelo deserto, quem está passando por dificuldade, ei, irmão, ainda vem o tempo da fornalha. Você não quer o tempo da fornalha, você quer ir para a prateleira. Mas para você chegar na prateleira, você tem que passar pela fornalha. Para você chegar na evidência, para você chegar no cargo, para você chegar a uma pessoa ser reconhecida dentro da obra de Deus, você primeiro precisa passar pelo processo de transformação. Até você chegar na prateleira. E se você vacilar, você volta para o início. É assim, irmão. Mas nessa noite o oleiro está aqui. Nessa noite, irmãos, Ele quer pegar você desse jeito, do jeito que você está. Eu conheço uma pessoa que para ela ir fazer a unha, ela queria fazer a unha em casa, para chegar com a unha feita. Eu conheço uma pessoa que para ela ir no cabeleireiro, ela quer arrumar os cabelos para ir para o cabeleireiro. Não é, meu amor? Só que, irmãos, Jesus Ele não precisa da sua força. Ele não precisa que você dê uma mãozinha ou um pezinho para Ele, não, como a gente fazia para subir o muro da casa do povo. Não, irmão. Jesus Ele não quer, Ele quer pegar você desse jeito. Você quebrado, moído, esfarelado, porque Ele quer fazer você novo de novo. Deixa Ele fazer com você o que Ele quer, irmão, porque Ele sabe como faz. Ah, Jesus ama. Sabe o que é que Jesus ama, irmãos? É os que se declaram fracos, não é os que se declaram fortes, não. Porque os fortes muitas vezes já caem na sua autossuficiência. Eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais de ninguém. Mas quando você diz assim: Jesus, eu estou fraco, eu estou moído, eu estou esfarelado, Ele diz: pronto, eu gosto é assim mesmo, irmão. Eu gosto é assim mesmo, meu filho. Eu gosto é assim mesmo, minha filha. Porque eu vou fazer de você do meu jeito.
Não importa como você esteja. Deixa Ele fazer. Ele ama pegar o que está desprezado. Ele ama pegar aquilo que ninguém dá mais nada por Ele. Ele ama pegar essa pessoa que talvez seja você, que todo mundo já desacreditou de você, disse que você não prestava, que você não ia mais para canto nenhum, que você só dava desgosto. Aí Jesus está aqui dizendo assim: ei, você ainda vai ser um filho amado em quem eu encontro prazer. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Jesus, Ele quer pegar você e destruir as palavras que já liberaram sobre a sua vida, dizendo que você não valia nada, para dizer assim: ei filho, continua achando mesmo que tu não vale nada, e a gente não vale nada sem Jesus mesmo. Mas quando Ele chegar na tua vida, Ele vai te pegar e vai dizer assim: ó, esse homem e essa mulher foi transformada através da minha palavra. É através da palavra dele, irmão. Eu já falei aqui, irmãos. Abraão, ele não foi pai aos 70 anos, porque se ele fosse pai aos 70, ele dizia que ele tinha sido pai pela força dele. Ele não foi pai aos 80, porque senão tinha sido na força dele. Ele não foi pai aos 90, porque senão ia ser na força dele. Mas com 100 anos, irmãos, não tinha mais possibilidade. Por isso que o anjo chegou e disse: ei, Abraão, tu vais ser pai. E Sara estava rindo atrás da tenda, incrédula, desacreditando do milagre que poderia vir sobre a vida dela. Uma mulher estéril, idosa. E o anjo disse assim: ei, Abraão, por que é que tua mulher está rindo lá atrás? E ela ainda mentiu, dizendo para ele que não estava rindo. Mas o Senhor fez Abraão pai e mãe, e Sara de mãe, porque ele queria dizer que estava vindo era dele, não estava vindo da força de Abraão. Porque para ele ser pai com 100 anos, só sendo através do Espírito Santo de Deus. É Ele, irmãos, que faz a estéril dar à luz. É Ele que faz em meio às impossibilidades, em meio àquilo que você julga que não tem mais jeito. É Deus que faz, irmãos, abrir porta onde não tem porta, para mostrar que Ele é quem faz. E você pode estar dizendo: ei, eu não estou vendo a porta, como é que Deus vai abrir? Ele está dizendo: ei, mas eu sou Deus, eu faço a porta onde eu quero. É onde Ele quer, no tempo dEle. Não brigue com o tempo dEle, o tempo é dEle, o tempo Caróis é o tempo perfeito dEle. O nosso tempo é imperfeito. Nós somos imediatistas. A gente coloca o carro na frente dos bois. A gente estraga tudo que Deus tem para fazer, porque a gente quer fazer no nosso tempo. Mas, irmãos, espere com paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Fica aí de pé, irmãos. Ei, Jesus, Ele tem uma nova identidade para você. Só que essa identidade, irmãos, ela vem à medida que Cristo for sendo formado em você. Fecha aí os teus olhos, irmão. Não se distrai por nada. Deixe Jesus ir falando com você. Pai, no nome de Jesus, que toda ser espiritual, Senhor Deus, seja removida dos ouvidos dos teus filhos, Senhor. Que toda escama caia dos olhos, para que eles vejam e reconheçam o Cristo, o verdadeiro Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, Senhor, nós não queremos mais a nossa identidade humana. Nós queremos a nossa identidade em Ti, Jesus.
Nós queremos ser reconhecidos não por aquilo que nós fazemos nas nossas profissões, naquilo que o Senhor nos entregou como habilidade. Não, Senhor, nós nos esvaziamos de tudo isso, porque nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. E para ser reconhecido como filho de Deus, eu tenho algo para te dizer, irmãos. Certa vez Jesus disse: ei, e nisso serão reconhecidos como meus filhos, como filhos de Deus, se amares uns aos outros, se perdoarem uns aos outros, se você amar os seus inimigos, e se você orar pelos que vos perseguem, e nisso você será reconhecido que você é meu discípulo. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Pai, no nome de Jesus, toma a vida, Senhor Deus, de cada homem e cada mulher nessa noite. Paizinho querido, que eles venham ter um encontro real com o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo teve um encontro contigo, Jesus, naquele caminho de Damasco. Ei, aquele homem que passou a ser chamado de Paulo, um dia ele foi Saulo, irmãos. Um dia ele perseguiu a igreja, ele foi o maior perseguidor da igreja. Um dia aquele homem ele matou pessoas. Um dia aquele homem ele fez tudo que desagradava ao Senhor. Mas um certo dia, em um caminho, a glória de Deus veio sobre a vida de Paulo. Um dia, irmãos, a glória de Deus veio sobre aquele homem e ele ficou cego. Mas depois de 3 dias as escamas dos olhos caíram e ele viu o Senhor Jesus. E aquele homem deixou de ser o maior perseguidor da igreja para se tornar o maior apóstolo, o maior homem que abriu igrejas até os dias de hoje. Aleluia. Feche os seus olhos, irmão. Vamos adorar o Senhor.